Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos vocês que participam desse terceiro simpósio da Assistência Social de Arco Verde. Nós estamos muito felizes em poder realizar esse momento junto aos profissionais de saúde, de educação, aos conselheiros tutelares, aos conselheiros do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, da pessoa idosa, de assistência social, também os conselheiros tutelares, e eu queria aqui agradecer especialmente a todos os profissionais da política de assistência social do nosso município, que vem fazendo um trabalho de excelência em Arco Verde e que hoje se dispuseram a estar aqui, falando um pouco dos serviços, dos equipamentos que temos no nosso município, e a gente quer partilhar um pouco do nosso trabalho, da nossa vivência, para que a gente possa fortalecer as políticas públicas que são desenvolvidas aqui, otimizando, os serviços que são oferecidos e melhorando a qualidade de vida do nosso povo, que é o objetivo da gestão da Prefeitura de Arco Verde. Nós somos um município de médio porte, quase 75 mil habitantes, de acordo com o IBGE. A sua maior parte, mais de 50%, 53%, é formada de mulheres. Nós temos uma boa população idosa, 11% da nossa população é de pessoas com mais de 60 anos. A maior parte da nossa população se localiza na zona urbana da cidade, com 91% do seu povo residindo na zona urbana. Nós trabalhamos para esse povo, A política de assistência social é para aquelas pessoas que dela necessitam. Então, o objetivo desse simpósio é isso, e eu gostaria muito de agradecer a participação de cada um de vocês nesse momento. Em relação à população específica da política de assistência, nós temos atualmente quase 40 mil, quase 38 mil pessoas identificadas no Cadastro Único, com o Cadastro Único no nosso município. Desses quase 38 mil, 25.223 pessoas são beneficiárias do programa Bolsa Família, dados extraídos em novembro de 2020. Isso corresponde a 34% da nossa população. Em relação à renda per capita, desses 34%, 30% estão no grupo de perfil de extrema pobreza e 4% classificada aí no grupo de pobreza. Então, nós temos um trabalho muito sério que precisa ser feito junto a essa população, porque a gente sabe, principalmente com a pandemia, que essa situação e a desigualdade social ela foi infelizmente ampliada. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho junto ao povo de Arco Verde. Nós temos quase 3 mil beneficiários do BPC, sendo 1.405 pessoa idosa e 1.440 pessoa com deficiência. Ainda temos um número significativo de pessoas que têm o benefício e que precisam fazer o cadastro único, porque senão podem perder o seu benefício de prestação continuada. São cerca de 164 pessoas que têm o BPC, mas que ainda não fizeram o cadastro único. E a gente precisa do trabalho engajado de todos os profissionais da assistência social, alinhados com os profissionais da saúde e da educação, para que a gente chegue nesse público que é um só, O nosso usuário é o mesmo usuário que está na saúde, é o mesmo usuário que está na educação, e possa fazer um trabalho mais eficiente. Eu queria só destacar aqui algumas ações que foram realizadas o ano passado, na gestão da política de assistência no município de Arco Verde, como a requalificação dos CRAs, CREAs, da própria sede da Secretaria de Assistência, do Cadastro Único, que antes funcionava num espaço que nem acessibilidade tinha para os seus usuários. Nós melhoramos a qualidade do serviço oferecido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ampliando o número de crianças, adolescentes e idosos atendidos. Implantamos a Casa 60+, que é um serviço específico para
pessoa idosa. Implantamos a Casa da Juventude, juntamente com a Coordenadoria da Juventude. Proporcionamos também a requalificação do Centro de Inclusão Produtiva, onde funciona o programa Acessuas Trabalho, bem como o Centro de Informática Popular. Implantamos o programa Criança Feliz, que atende crianças de 0 a 3 anos e gestantes, e quando pessoa com deficiência, crianças de 0 a 6 anos. Implantamos a Casa de Acolhimento Antônio Galindo Viana, que é uma casa que acolhe crianças e adolescentes que precisaram se afastar do convívio familiar. Implantação do Espaço Novo Tempo e do Espaço de Acessibilidade, visando dar mais qualidade de vida para a pessoa com deficiência e também combater o trabalho infantil, no caso o Espaço Novo Tempo. Implantamos a primeira brinquedoteca, também com o objetivo de combater o trabalho infantil. Em feira pública, é a primeira brinquedoteca que a gente tem conhecimento no país. Tivemos a aquisição de equipamentos de proteção individual para todos os profissionais da política de assistência social. Realizamos ações itinerantes de orientação, de proteção social e de sensibilização em relação ao combate ao Covid. Isso foi feito também de forma muito intensificada no último semestre, no segundo semestre de 2020. Implantamos a Arena de Apoio à População de Rua, onde também pudemos dar suporte a essa população, oferecendo refeição, atendimento de saúde, um local para que eles pudessem tomar um banho, né? Então foi feito também um trabalho bem específico com a população de rua. Implantamos a unidade de apoio ao isolamento social. E foram concedidos no ano passado mais de 5.000 cestas básicas às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, bem como cerca de 200 benefícios eventuais dentro do aluguel social e do auxílio funeral. Em relação aos recursos, foi investido pelo município o ano passado cerca de 4 milhões de reais para que a gente pudesse executar os nossos serviços. A União investiu na política de assistência cerca de 2 milhões. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente, porque com a pandemia, como eu disse, as desigualdades sociais foram agravadas, mas a gente tem esperança do verbo esperançar, do agir, do produzir, que a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades, ajudando o povo de Arco Verde. Então, eu queria aqui agradecer imensamente o apoio da Prefeitura Municipal de Arco Verde na realização desse terceiro simpósio da assistência social e agradecer mais uma vez especialmente a todos os profissionais da assistência que farão parte desse momento. Bom dia, estou aqui para apresentar o terceiro simpósio da assistência social e vou falar um pouco sobre os CRAs. No município de Arco Verde, nós temos 3 CRAs. CRAs de São Geraldo, CRAs da Cidade Jardim e CRAs do São Cristóvão. Eu estou atualmente como coordenadora do CRAs do São Cristóvão. Me chamo Arlane Almeida. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é o centro de referência, é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, que é responsável pela oferta e organizações socioassistencial da proteção básica, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, nas áreas vulneráveis e de risco social. Você já ouviu falar do CRAS? Você conhece algum CRAS? Então, fique antenado, atualizem, procure os CRAs das nossas cidades se você necessitar desse serviço. E se você não necessitar, você pode conhecer alguém que necessite desse serviço. Então, é muito importante você saber o que serve, o que é o CRAS. Quais as suas principais funções? A oferta do serviço do PAIF. O que é o PAIF? PAIF é o Programa de Atenção Integral à Família e outros programas e projetos sociais da proteção social básica para as famílias e seus membros, indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O CRAS, aquela casinha ali, é a porta de entrada para
todos os serviços sócios assistenciais da política de garantia de direito. Para você ter acesso a qualquer programa e serviço das políticas públicas, você precisa conhecer o CRAS. Ele é a porta de entrada. Temos a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, articular e promover a rede de proteção social básica local, prevenir as situações de rupturas e vínculos familiares e comunitários, possibilitando assim e superação de famílias da fragilidade social vivenciada. Então, quando aquela família está tendo um processo de ruptura que ainda não ocorreu, então o CRAS vai fortalecer esse vínculo, vai fortalecer essa família, fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. A promoção e a aquisição de materiais às famílias na potencialização do protagonismo e autonomia dos mesmos. Desta forma, o CRAS vai fortalecer essas famílias, né? E a promoção dos acessos de transferência de renda e serviços socioassistenciais. Então, para ter acesso a outros programas, a outros serviços, você tem que estar inserido nos CRAS e fazer parte do PAIF. As ações desenvolvidas são várias ações desenvolvidas nos CRAS, onde muitas pessoas não têm conhecimento do que acontece nos CRAS. Quais são as ações que desenvolvemos? Então, nós temos uma recepção, acolhendo a sua família, no acompanhamento individual e familiar. Em alguns casos, se faz necessário ao PAF. O que é o PAF? PAF é o Plano de Acompanhamento Familiar. Então, algumas famílias precisam realmente ser inseridas nesse contexto e ter esse plano, que pode perdurar 6 meses, ser prorrogado por mais 6 meses, esse acompanhamento. Temos também a distribuição de benefícios, cestas básicas, em casos especiais, que são ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social. O ano passado, isso houve, consequentemente, mais de uma vez, né, em decorrência da atual conjuntura pandêmica, a Covid-19. Então, os nossos usuários ficaram muito mais fragilizados, os catadores, os da reciclagem, porque não tiveram como trabalhar. E então, essas famílias acionaram o CRAS solicitando esses benefícios. Acolhida de grupo de convivência, participação em grupos comunitários, reuniões na comunidade, acompanhamento das famílias, como eu já mencionei anteriormente, sala de espera, busca ativa, oficinas de convivência, articulação e encaminhamento na rede socio-intersetorial. Então, aí vem a importância da parceria dos nossos colaboradores, que são diversos, os nossos parceiros, para que melhor possamos conduzir e ajudar os nossos usuários, desta forma garantindo a política. Orientações sobre o BPC e o preenchimento do mesmo, as visitas domiciliares, solicitação de segunda via de nascimento e casamento e o CRAS presente. O que é o CRAS presente? É para que toda a população, vários órgãos competentes, conheça o que realmente é o CRAS e qual a sua funcionalidade. Como eu mencionei anteriormente sobre os nossos parceiros, vou citar algum deles. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Fundação Terra, Compesa, Agência do Trabalho, Pastoral da Criança, Programa Mãe Coruja, Messana, Associação de Moradores dos Bairros. Eles são extremamente importantes para o CRAS, porque é através dele que nós fazemos um mapeamento sócio e um diagnóstico daquela localidade vulnerável. Associação Pestalozzi de Arco Verde, Grupo de Socorristas,
voluntários de Arco Verde, SESC, IPA, Terceiro BPM, Igreja, Programa Um Olhar para a Diferença, Ministério Público, Defensoria, Vara, Conselho Tutelar e Registro Civil. Então, nós temos uma gama de parceiros para fortalecer a política de garantia de direito dos nossos usuários. Bairros e territórios atendidos pelos 3 CRAs, referenciados como mensurei lá no início. O CRAS da Cidade Jardim, que atende a própria Cidade Jardim, Sucupira, Cruzeiro, São Miguel, Pôr do Sol, Boa Esperança, JK e o Residencial Maria de Fátima Freire. Já na zona rural, nós temos Sítio Batalha, Loteamento Anchieta Dali, Sítio Tenideira, Loteamento Arco-Íris e Assentamento Pedra Vermelha. Agora eu vou falar um pouquinho do bairro e território atendido pelo São Geraldo. No São Geraldo temos o próprio entorno do São Geraldo, Centro, Boa Vista, Santa Luzia, Alto do Cardeal, Zona Rural. Na Zona Rural nós temos Aldeia Velha, Caraíbas, Descobrimento, Ipujuca, Pintada, Povoada Jurema, Sítio Serra da Avisara e 15 metros. Já no São Cristóvão, agora chegou a vez do São Cristóvão, né? Que é o maior bairro territorial do município de Arco Verde. O CRAS de São Cristóvão tem uma extensa demanda, né? O próprio CRAS São Cristóvão, Tamboril, Conjunto Novo Arco Verde, Vila São Francisco, Jardim da Serra, Veraneio, Santos Dumont, que é a Coab 2, e sua zona rural. Temos Sítio Malhada 1, Sítio Malhada 2, Salgado e Comunidade Belancia. Então, tem muitos subbairros, né, conhecidos que muitas pessoas podem até mensurar, dizer, e não falou da barragem, e não falou da Imagel, porque todos esses e outros bairros estão dentro do grande bairro que é pertencente ao São Cristóvão. Número de atendimentos no ano de 2020. CRAS de São Cristóvão atendeu 497 famílias atendidas pelo PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. Atendimentos individualizados foram 3.960 atendimentos individualizados. Visitas domiciliares foram 1.785 visitas domiciliares pela equipe técnica, assistente social e psicólogo. Benefícios concedidos por esse CRAS foram 2.417. Para vocês verem a extensão do nosso território, do nosso bairro e como a comunidade busca esse serviço. CRAS do São Geraldo teve em 2020 274 famílias atendidas pelo PAIF. Já os atendimentos individualizados chegou a 3.806 atendimentos individualizados. Então, todo esse fluxo aumentou bastante em decorrência da atual conjuntura pandêmica, né? Então, os nossos usuários ficaram sem condições de trabalhar e, assim, acessando esse serviço de extrema importância. Visitas domiciliares, 552 visitas domiciliares, e foram concedidos 419 benefícios eventuais, entre eles auxílio aluguel e cesta básica. Agora vamos falar dos dados do CRAS da Cidade Jardim. Na Cidade Jardim, teve 190 famílias atendidas pelo PAIF. Mais uma vez, vou dizer a vocês o que é o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. Foram atendidas lá no CRAS da Cidade Jardim 2.334 famílias. Veja quantas famílias carentes, vulneráveis, buscam esse serviço. Visitas domiciliares aconteciam em 833 visitas domiciliares. E benefícios concedidos, benefícios eventuais, foram 1.650. Então,
espero que vocês estejam compreendendo a importância desse equipamento para o município de Arco Verde, o CRAS, né? E o que realmente é o CRAS, quais as suas funções e as suas ações desenvolvidas para as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, que dela necessitam. Agora eu vou falar um pouquinho da equipe. A equipe do CRAS do São Cristóvão é composta por uma coordenação que vos fala, Arlane Almeida, Zaira Raquel, assistente social, Thaís Albuquerque, psicóloga, Niedia Marques, educadora social, Rafael Siqueira, arte educador, Elidiane Cordeiro, nossa recepcionista, Ítalo, agente de desenvolvimento comunitário, Natália, merendeira, e Maria José, auxiliar de serviços gerais. Então, essa é a equipe que compõe o CRAS de São Cristóvão. Agora, vou mensurar a equipe do CRAS de São Geraldo. Ivana Brito, coordenadora. Emanuela, assistente social. Alana Carla, psicóloga. Wanda Brasil, recepcionista. Letícia, agente de desenvolvimento comunitário. E, por fim, Juliana, auxiliar de serviços gerais. E agora chegou um momento de falar da equipe do CRAS da Cidade Jardim. Luzi Rafaela, coordenadora. Abílio de Oliveira e Maria do Carmo Bispo são assistentes sociais. Márcia Daniela, psicóloga. Maristela Cavalcante, educadora social. Marta de Lima, arte educadora. Maria da Conceição, recepcionista. Antônio Everton, agente de desenvolvimento comunitário. E Cláudia Fernanda, por fim, auxiliar de serviços gerais. E aí estão algumas fotos referentes ao CRAS São Cristóvão, participando de alguns momentos, algumas crianças que fazem parte do nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é inserido dentro do próprio equipamento do CRAS para fortalecer as famílias que são acompanhadas pelo PAIF, né? A importância de mensurarmos, né, na situação pandêmica, os kits de proteção para que a equipe trabalhe com maior segurança e de forma exitosa para atender os que mais necessitam deste serviço. Uma foto mensurada de um CRAS presente, onde a gente fez na Escola Noé Nunes Ferraz, apresentando a política e o que é o CRAS. Uma técnica entregando cesta básica às nossas famílias, né, as famílias que são acompanhadas. E em outro momento, sim, o cadastro para a visita e entrega de cestas básicas, conhecidos tecnicamente como benefícios eventuais. Vamos falar algumas fotos mensuradas da Cidade Jardim, do CRAS da Cidade Jardim, que são apresentações que funcionam a mesma dinâmica, porque independente de ser o CRAS do município de Arco Verde, o CRAS de Recife e o CRAS de qualquer outro lugar, ele vai seguir segundo a tipificação nacional, o SUAS. As atividades serão correlatas e algumas imagens referenciadas ao CRAS de São Geraldo, que são estudo de caso, visita, mapeamento e atendimento aos nossos usuários. E por fim, eu tenho uma mensagem final para vocês, que no trabalho em equipe só se tem uma forma de fazer um resultado excelente, é se fizermos juntos. Então, com tudo isso, o trabalho só chega a resultado de forma exitosa se todos caminharem junto pela política pública, pela política de garantia de direito, pelos nossos usuários, porque são eles que realmente necessitam de nosso serviço e que toda a equipe da Secretaria de Assistência Social está de mãos dadas para fazer o melhor e dar o melhor pelos nossos usuários. Então, até a próxima. Bom dia, sou Flávia, estou como coordenadora da Brinquedoteca Passo para o Futuro.
né? Essa brinquedoteca ela surgiu da necessidade de garantir proteção a crianças com idade de 4 a 12 anos, filhos de feirantes e permissionários do Secora. Sua inauguração foi no dia 11 de novembro do ano passado e só no mês de dezembro a gente deu início às atividades com as crianças. Esse projeto ele é financiado, ele foi um projeto financiado pelo Condica, do município de Arco Verde, e está sendo executado pela equipe da Secretaria de Assistência. Nossa equipe ela é composta por coordenadora, educadora social, arte educadora e serviços gerais. O serviço está funcionando de segunda a sábado, né, de 8 horas da manhã às 13 horas da tarde, e às quartas e sextas a gente funciona das 8 às 17 horas. Esse projeto ele tem o objetivo de estar atuando como ações estratégicas na redução do trabalho infantil do município. Então, como os feirantes têm esse público, né, os filhos acabam acompanhando nas atividades deles, a gente vai estar nesse momento com as crianças enquanto seus pais estão trabalhando. As ações elas são pautadas, né, e são executadas de forma lúdica, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social e de convivência comunitária dessas crianças que estão sendo atendidas pelo nosso serviço. Vocês estão convidados a estarem conhecendo a brinquedoteca. Ela fica dentro do Secora, ali em frente ao Galpão 4. A gente vai se sentir muito feliz de estar recebendo a visita de vocês. É isso. Bom dia, meu nome é Anne Rafaele. Até o ano passado eu estava como educadora social na Casa 60 Mais, e esse ano eu recebi o convite para ficar na coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Casa 60 Mais. As pessoas conhecem mais por Casa 60 Mais, né? E assim, o Serviço de Convivência, ele materializa a proteção social básica, né? Através da política de assistência social, e a gente desenvolve atividades através de grupos. E esses grupos, o objetivo geral dele é justamente ampliar e fortalecer os vínculos comunitários e sociais do idoso, certo? O nosso público-alvo são pessoas com idade igual a 60 anos ou mais. Porém, não é todo idoso que pode participar, até porque a política de assistência é para quem necessita. Então, existe um perfil, que são os idosos que recebem o benefício de prestação continuada, né, o BPC, ou então algum idoso que tenha alguma família, seja beneficiária de algum programa de transferência de renda, e aquele idoso que ainda está isolado, que não tem a oportunidade de convívio familiar e comunitário. Esse é o nosso perfil. Hoje, na Casa 60 Mais, a gente tem 46 idosos e ainda temos os idosos dos Institutos de Longa Permanência para Idoso, né? Que é as ILPIs, e o pessoal conhece muito como abrigo, que é o Domus, que funciona pela Fundação Terra, e o São Vicente, que é no Alto do Cardeal, certo? Entre os objetivos específicos, a gente busca estimular a autonomia e a independência do idoso, busca promover o sentimento de pertença e de identidade e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, né? Ter um envelhecimento mais saudável, certo? Muitas pessoas perguntam, Anne, como é que meu pai pode participar? Como é que eu posso inserir o idoso no serviço de convivência? Existe a demanda espontânea, né, que vão lá na Casa 60 Mais perguntar. Existe também o encaminhamento do CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social, e também encaminhamento de outras redes, né? Às vezes a gente recebe idoso de CAPS, por exemplo, da saúde, né? E também a busca ativa mesmo, de fato. Essa é a nossa inserção. Hoje a gente fica localizado, antigamente funcionava o cadastro único, lá pertinho dos Correios. E o horário é de 7 às 5. Quando estava no período normal, né, sem ser nesse período da pandemia, a gente funcionava com as idosas 3 vezes por semana, de 8 às 10. Porque o perfil dos idosos que recebemos são idosos que geralmente criam os netos. Então eles não passam mais tempo lá.
mas com o período de pandemia as coisas mudaram um pouquinho, certo? Entre as atividades tem a parte de orientação social. A gente busca sempre estar trabalhando algumas temáticas vivenciadas na sociedade, como sexualidade na terceira idade, violência contra a pessoa idosa, né? O processo de envelhecimento de forma saudável. A gente sempre está buscando esse tipo de atividade. Em relação às oficinas, todas as atividades têm o objetivo de estimular a coordenação motora, né, de estimular a criatividade do idoso, que ele possa colocar a sua particularidade dentro daquela oficina e, consequentemente, também vai gerar um empreendedorismo, né? Tudo que o idoso faz ali, se ele quiser fazer para vender, né, se ele quiser fazer para dar de presente a alguém, essa é a ideia, bem bacana. E as atividades nas ILPIs, a gente também funciona dessa forma, né? Leva orientação social e leva artesanato à oficina, mas sempre respeitando a particularidade de cada idoso, porque as limitações já são bem maiores. Aí existem as ações maiores, a gente também já fez algumas ações no comércio, no sinal. No comércio foi uma sensibilização para sensibilizar as mulheres em relação ao combate ao câncer de mama. Aí fizemos oficinas e no comércio a gente entregou uma mama, um imã de geladeira em formato de mama, para sensibilizar as mulheres. Teve também, no sinal, a gente fez para conscientizar as pessoas sobre a importância de combater a violência contra a pessoa idosa. E teve outro momento que foi intergeracional, né, com as crianças do serviço de convivência, onde as idosas falaram um pouquinho sobre a importância da criança não permitir, né, que outras pessoas toquem seu corpo, nesse sentido, sabe, de combater a violência e o abuso sexual infantil. Aí temos alguns parceiros, porque a gente sempre procura fortalecer a rede, né? Tem a UPAE, tem o NASF, que trabalha com atividade de educação física, tem a ESA, através do curso de psicologia, o SESC. Sempre que podemos, estamos participando das Olimpíadas da Terceira Idade, o Centro do Idoso e a Coordenadoria da Mulher. Só que assim, nesse período de pandemia, muita coisa mudou e a gente pensou que não poderíamos parar, né, as atividades. Por quê? Nesse período de pandemia, o idoso, ele já antes da pandemia, na verdade, já tem aquela visão da sociedade que o idoso, ele só tem que fazer coisas limitadas, né? Ele não pode estar inserido diretamente dentro da sociedade. E com a pandemia, o isolamento acabou acometendo mais ainda, né, a situação do idoso. Principalmente nas questões psicológicas, né? Muitos desencadeiam depressão e outros problemas psicológicos. Então, a gente pensou que não poderíamos desassistir o idoso nesse momento e, a partir disso, começamos a desenvolver atividades remotas. Uma vez por mês, a secretaria disponibiliza o carro, a gente organiza todos os materiais de oficina e vai na casa das idosas entregar esses materiais. E eu falo idosa porque atualmente no grupo só tem mulher. Há um receio maior dos homens participarem. A gente grava os vídeos e coloca no grupo do WhatsApp delas para elas verem qual é a atividade. Se tiverem alguma dúvida, coloca lá no grupo, manda áudio, escreve e a gente vai dando esse suporte. E elas driblaram a tecnologia, né? Porque existia essa dificuldade de mexer no celular. E hoje elas mandam fotos, elas tiram, gravam vídeos para vocês verem como elas estão se desenvolvendo, como a gente está estimulando a autonomia dos idosos, né? Temos as videochamadas, a gente sempre costuma fazer, o WhatsApp permite até 8 pessoas e a gente sempre está fazendo essa troca para fortalecer esse vínculo. E existem as ações maiores, a gente teve o São João Delivery o ano passado, vestimos a caráter mesmo, entregamos os kits juninos. Teve também, no dia 1º de outubro, a comemoração dos 5 anos da Casa 60 e do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Isso tudo a gente leva para a Casa das Idosas e também leva para os abrigos, né, para as ILPIs. Finalizando e iniciando o ano, né, com o bloco Fica em Casa 60+, esse bloco logo vai passar. A gente entregou também kits de carnaval. E assim damos continuidade às nossas atividades, né? Por enquanto que a pandemia não passa,
E eu finalizo esse vídeo destacando uma mensagem que a gente sempre leva para as idosas, que é justamente que a distância, ela jamais vai diminuir a importância. É isso e muito obrigada. Bom dia, meu nome é Silvaneide, eu sou coordenadora de Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes do Sucupira, terceiro BPM, Zona Rural, Caraíbas e Pintada. Vou falar um pouquinho do que o serviço é ofertado. O serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizados por meio do PAIF e PAEF. Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários. Tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiência entre os participantes. Então, o serviço de convivência pode ser ofertado diretamente pelos CRAs e também nos territórios de abrangência dos CRAs referenciados. Esses territórios são vulneráveis e de riscos e o objetivo do serviço de convivência é fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos é a faixa etária que abrange, tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. São desenvolvidas atividades lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Dentre essas ações tem oficinas, debates, roda de conversa, visitas a equipamentos institucionais privados ou públicos em parcerias com SESC, IPA, Casa Verde da Compesa, entre outros. O serviço de convivência, hoje nós temos 8 núcleos para crianças e adolescentes. Tem o serviço de convivência do Sucupira, que fica localizado na Avenida Oswaldo Cruz, número 197, como referência próximo do Hotel Palace, funciona pela manhã e à tarde. O terceiro BPM, que funciona dentro, na parte interna do batalhão, funcionando também manhã e tarde. Serviço de convivência da Zona Rural Caraíbas e Pintada, que funciona em salas cedidas pelas escolas municipais. O serviço de convivência do CRAS Cidade Jardim, que funciona na Rua 15 de Janeiro, 136, lá na Cidade Jardim, que funciona dentro do próprio CRAS. E o serviço de convivência da Vila São Francisco, Rua Calor Filho, 223, Vila de São Francisco, que é na Vila do Presídio, conhecido como Vila do Presídio. E o do São Cristóvão, que é Rua Freire Filho, que funciona no CRAS de São Cristóvão. Então, todos esses equipamentos funcionam com turmas manhã e tarde. Por fim, deixo uma frase, com dedicação, motivação, visão, talento, diálogo e trabalho em equipe, podemos transformar o trabalho, a empresa, a comunidade e contribuirmos para uma sociedade melhor e mais justa. Bom dia, eu sou Ricardo Menezes, estou na coordenação do CREAS Municipal aqui de Arco Verde e a gente vai conversar um pouco sobre o que é o CREAS e os serviços que a gente tem aqui no nosso município. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. É uma unidade pública de prestação de serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social, de ameaça ou de violação de direitos. As famílias e indivíduos que vivenciam essa realidade, seja de violência física, psicológica ou sexual, abandono e ou negligência, quando você percebe e visualiza por exemplo, algum idoso sendo abandonado pela família ou vivendo em situação de negligência, ou até mesmo alguém que tem algum tipo de deficiência e está sendo negligenciado, o CREAS é esse serviço que atua, que recebe essa denúncia, que faz essas visitas. Nós também atendemos a situação de rua e mendicância aqui em Arco Verde, que tem crescido bastante.
tanto nesse período de pandemia como antes dessa pandemia. Nós temos também a vivência de trabalho infantil, que é sim uma violação de direito, e a gente, como sociedade, aprendeu a normatizar isso. Mas a vivência do trabalho infantil é sim uma violação de direito, que traz muitos malefícios à formação dessa criança que está ali trabalhando. E também a prática de ato infracional, que nós atendemos esses adolescentes vindo encaminhados do Serviço de Justiça para trabalharmos eles lá no CRES. Então, também acompanhamos esses adolescentes que praticaram algum ato infracional, algum tipo de conflito com a lei, e aí a gente atende eles lá no CRES. O CRES oferece alguns serviços, e dentre eles elenquei aqui 3, que nós temos o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Esse serviço é aquele que é responsável por acompanhar as famílias e os indivíduos que estão com seus direitos violados, que estão em situação de vulnerabilidade. É esse serviço que a gente acolhe essas pessoas e insere elas no nosso atendimento. Temos também o Serviço de Proteção Social, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviços na comunidade. Quando um adolescente comete um ato infracional, ele é levado ao sistema judiciário e o juiz pode aplicar para ele até 6 medidas socioeducativas. Dentre as 6, 2 são executadas pelo município, que são liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E essas 2 medidas em meio aberto são acompanhadas pelo CRES, são executadas pelo CRES. E aí a gente trabalha para inserir, ou melhor, reinserir esses adolescentes numa sociedade, trabalhando para que eles voltem para essa sociedade sem rótulos, sem preconceitos, mas que eles simplesmente possam ter o direito de recomeçar, de refazer sua vida e de ter novas oportunidades. E aí nós oportunizamos para eles cursos profissionalizantes, o retorno à escolaridade. Então nós estamos aqui nesse serviço de proteção social aos adolescentes em medida socioeducativa, para fazer com que eles tenham uma nova vida, a partir de um olhar não punitivo, mas pedagógico. É lógico que esse adolescente ele tem algumas coisas que ele tem que cumprir, como horários, questão de prestação de serviço à comunidade. O juiz manda esse período para nós. Só que aí, nós, enquanto serviço, temos um olhar mais pedagógico para que esse adolescente consiga sair dessa vivência de prática de ato infracional. E nós temos alguns casos, sim, exitosos. Adolescentes que estão aí no mercado de trabalho, adolescentes que estão trabalhando, que vieram desse sistema de justiça e que hoje refizeram suas vidas. Temos também o serviço de abordagem social, que é um serviço em que a gente vai a campo, em que a gente vai fazer visitas, em que a gente vai procurar na nossa sociedade essa situação de rua, essa mendicância, essa pessoa que está ali sem ter o amparo social. E aí a gente vai a campo para procurar isso. Esse é o serviço da abordagem social. Quais são as ações que o CRES desenvolve? Nós desenvolvemos o atendimento especializado às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. E aí quando a gente fala de atendimento especializado, lá no CRES nós contamos com uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogo, educador social, que vai fazer o abraço dessa família e poder atendê-la em sua completude. Nós fazemos o acompanhamento e encaminhamento à rede socioassistencial e ao sistema de garantia de direitos e outras políticas públicas. Nós também encaminhamos lá no CRES, quando a família não necessita prioritariamente do CRES, mas a gente observa que ela precisa de um CRAS da rede, que ela precisa de um assessores, a gente encaminha essas famílias, a gente encaminha esses usuários também para a nossa rede de proteção, para um conselho tutelar, para uma coordenadoria da mulher. Nós também fazemos isso. Nós também participamos e realizamos ações socioeducativas, que são aquelas ações para que esses adolescentes que chegam lá para cumprir medidas socioeducativas possam ressignificar a sua vida. E nós também fazemos visitas domiciliares e institucionais. Estamos caindo em campo com essa equipe que nós temos
de assistente social, de psicólogo, fazendo visita às famílias que acompanhamos, aos adolescentes que acompanhamos e também algumas instituições que temos parcerias, né? Exemplo da Fundação Terra, exemplo de parcerias que nós temos aqui no município, parcerias muito fortes que vêm agregar para as famílias e os indivíduos que acompanhamos. Quais são as formas de acesso ao CREAS? O CREAS ele atende demanda espontânea, né? O usuário, a pessoa do município, pode ir lá no CREAS e fazer a sua denúncia e chegar por conta própria. O CREAS também recebe denúncia anônima, né? Você pode ligar, fazer sua denúncia sem se identificar. O CREAS também recebe denúncia pelo Disque 100. Se você não quiser ligar para o CREAS, você pode ligar para o Disque 100. O Disque 100 vai receber sua denúncia, vai mandar ela para a gente. O CREAS também atende a uma forma de acessar o CREAS. É essa rede do Sistema de Garantia de Direitos, né? O Conselho Tutelar, o Conselho do Idoso no município, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Nós podemos receber também por esses entes. E temos também a rede socioassistencial, que aí vem o CRAS, o Serviço de Convivência. Esses serviços também podem nos encaminhar. Essas são as formas de acesso da população ao CREAS, de uma forma que a gente tenta atingir essa sociedade que esteja passando por isso. É um serviço de extrema importância no município. Nós acompanhamos hoje mais de 80 famílias que têm seus direitos violados, 80 famílias ou indivíduos, na verdade, que têm o seu direito violado, que está passando por situação de negligência, de abandono. Arco Verde tem muitos casos de famílias que necessitam a intervenção do CREAS. Só que aí sabemos que talvez tenha muito mais, mas precisa ser divulgado e aqui estamos nós fazendo isso, para que você tenha acesso e entenda qual é o papel do CREAS e possa fazer essa denúncia. O CREAS vai estar de braços abertos, aqui estão as formas de acesso, você pode fazer sua denúncia, deixar aqui o endereço do CREAS. O CREAS fica na rua Augusto Cavalcante, número 511, aqui no centro de Arco Verde. E o telefone para contato é o 3821-0885. Então essas são as formas de acesso ao CREAS. Nós estaremos prontos a receber essas denúncias e fazermos as visitas e buscarmos sanar essa situação de violação de direito, essa situação de vivência tão complicada dos nossos munícipes. Que Arco Verde, muitas vezes a gente acha que não, mas estamos vivenciando ou até mesmo passando por situações de violações de direito. Então precisamos entender isso, entender o que é a violação de direito, para que possamos ir atrás dos nossos direitos. Então o CREAS se coloca à disposição. Espero ter conseguido tirar todas as dúvidas e qualquer outra dúvida que tiver, é só procurar o CREAS. O CREAS está funcionando das 8 às 17 horas. E aí, como você pode fazer demanda espontânea, você pode fazer uma denúncia, estamos lá para receber. Então, esse é o CREAS municipal, esse é o nosso serviço, buscando a melhoria de qualidade de vida dos nossos munícipes, dos nossos arcoverdenses, buscando tirar todo tipo de violação de direitos, superar essas situações difíceis na vida e simplesmente recomeçar de algumas formas. E aí quando a gente fala de violações de direito, a gente está falando de um idoso que é negligenciado, de uma situação de uma violência patrimonial com o idoso, até financeira. A gente está falando de uma mulher que sofre violência. A gente está falando de uma criança que pode estar sendo negligenciada. A gente está falando de violência contra a população LGBT. E aí a gente tem toda uma gama de violações de direitos, que todas elas são atendidas pelo CREAS. Então, essa é a nossa participação e a nossa contribuição. Espero ter tirado suas dúvidas e o CREAS coloca à disposição para o acesso à população. Obrigado e um bom dia. Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Casa de Acolhimento Antônio Galindo Vianda.
Meu nome é Regiane, sou assistente social de lá e vamos conhecer agora um pouquinho de como é o funcionamento e como foi a inauguração da casa. A casa fica situada na rua Leonardo José Guimarães, número 182, no centro de Arco Verde. A casa foi inaugurada no dia 14 de junho de 2016. É uma unidade de acolhimento institucional do município que trabalha oferecendo atendimento e acompanhamento qualificado na garantia de direitos a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e estão afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva de acolhimento, conforme o artigo 101 do ECA. A medida de acolhimento institucional. O afastamento da criança ou do adolescente da família deve ser uma medida protetiva provisória e excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física ou psíquica. O objetivo é viabilizar no menor tempo possível o retorno seguro ao convívio familiar, prioritariamente na família de origem ou em família substituta. A casa de acolhimento, ela propõe um número máximo de acolhidos, são 20. Não podemos ultrapassar esse total de crianças, mas entre crianças e adolescentes de ambos os sexos, entre as idades de 0 a 18 anos de idades incompletas. O atendimento é restrito aos municípios de Arco Verde. Atualmente, estamos com a lotação máxima, estando com 20 acolhidos, entre crianças e adolescentes, com prevalência de atendimento a grupo de irmãos, sendo os principais motivos negligência, abandono, maus tratos. Também contamos com casos de abuso sexual e exploração, entre outros. Nós agora vamos citar alguns dados em relevância a 2020 e 2021. Em relação a janeiro de 2020, nós estávamos com 20 acolhidos. Ocorrendo no decorrer do ano, 10 novos acolhimentos, 12 reintegrações e uma adoção. Já neste ano de 2021, iniciamos o ano com 18 acolhidos, tivemos mais 6 novos acolhimentos, 2 reintegrações e uma adoção. No momento, nós estamos num processo de destituição de 4 crianças. Em relação à adoção, não existe nenhum processo. A Casa Antônio Galindo Viana, ela conta com uma equipe multiprofissional de um assistente, um psicólogo, um coordenador, com graduação em serviço social, 12 cuidadores, com um auxiliar cuidador, um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviços gerais, 2 cozinheiras e 2 vigias. A casa funciona em regime de plantão, contemplando as 24 horas do dia, oferecendo atividades de acompanhamento psicossocial, grupos temáticos que trabalham superação das violações de direitos, grupos e atendimentos individuais com familiares que possuem perfil de reintegrar as crianças ao seu convívio. Além disso, oferecemos atividades de rotina diária, possibilitando aos acolhidos noções básicas de cidadania, colaboração e autonomia. Atualmente, nós temos parcerias com o serviço da rede socioassistencial, como CRAS, CREAS, CAPES, Associação Pestalozzi, SESC Arco Verde, Centro de Informática Popular, Fundação Terra, Casa das Juventudes, dentre outros serviços como atividades que aproximam as crianças da comunidade e legitimam o direito destes à cultura, lazer e sociedade civil, em diversos segmentos que trazem atividades socioeducativas, o que tem papel fundamental na ressignificação das violações de direitos. Nós também contamos com o PIA. Ele é um instrumento que norteia as ações a serem realizadas para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e comunitária e a autonomia das crianças. Este documento ele é alimentado rotineiramente. Nele, todas as consultas que as crianças fazem, nós alimentamos o PIA.
todas as saídas ao médico, tudo que acontece com a criança, ele é alimentado nesse PIA, que é Plano de Atendimento Individual, constando avaliações psicossociais, inclusão em serviços de assistência, cursos, participação em atividades, acompanhamento educacional, desenvolvimento em grupo e individual. Nossos números ao longo da abertura da casa de acolhimento. Nós já contabilizamos 68 acolhimentos, destes 37 foram reintegrações, 13 adoções e uma transferência para outra unidade. Isso é o que a gente tem a falar sobre a Casa de Acolhimento Antônio Galindo Viana. Bom dia, meu nome é Verona, eu sou coordenadora do programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz é uma iniciativa do governo federal, instituída pelo Decreto 8.869, de 5 de outubro de 2016, e consolidada pelo Decreto 9.779, de 22 de novembro de 2018. O programa tem a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças da primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida em consonância com a Lei 13.257, de 8 de março de 2016. O Criança Feliz tem um caráter intercessorial e seus pilares são visitas domiciliares sistemáticas e periódicas, além de ações integradas das políticas públicas nos territórios. Nosso público são gestantes e crianças de 0 a 3 anos, como também aquelas de 0 a 6 que sejam beneficiárias do BPC. Os objetivos do programa é apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral na primeira infância, fortalecer o vínculo. Que vínculo é esse? O vínculo entre a mãe e a criança, ou a mãe e o cuidador, porque muitas vezes a criança não tem a mãe, tem um cuidador, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um avô, né? Então, tem que fortalecer esse vínculo, é o objetivo do programa. Nossa meta do município são acompanhar 200 famílias, ou seja, 200 usuários. Esse índice tem sido alcançado, graças a Deus. Nós conseguimos alcançar e temos no nosso sistema do MDS as 200 famílias, todas acompanhadas, né? No programa são 8 visitadores que eles fazem 4 visitas semanalmente. Em razão da pandemia, o procedimento de visitação foi alterado, né? Atualmente, os visitadores realizam as visitas sem adentrar a casa do morador. E nesse momento, que eles não entram, mas eles entregam as atividades. Eles entregam as atividades e ficam monitorando, conversando através do WhatsApp, de vídeo que eles postam. E nessa visita, eles perguntam, mesmo sem entrar na casa, se existe alguma demanda, se precisa de alguma coisa para a educação, para a saúde. Apesar das dificuldades em razão da pandemia, foi possível realizar algumas parcerias. Nós, esse ano, graças a Deus, conseguimos parceria com a Mãe Coruja, com a Casa Acolher, com o Hospital Regional, com Mensana, com a Associação Pestalozzi. Essas parcerias foram muito importantes. Aqui não vai dar para eu falar de todas, porém eu vou falar de uma que eu achei bem interessante. É da UBS, né, do Postinho, lá da Cidade Jardim. Com essa parceria, como os visitadores não estão podendo ir na casa, entrar na casa das gestantes, nós pegamos as gestantes mais vulneráveis e quando elas estão esperando para ser atendida, nesse momento, as visitadoras estão
conversando com ela e mostrando como é que se faz o vínculo afetivo com a criança. Ensinando, mãe, você pode conversar com sua criança, você pode alisar sua barriga, ela já está escutando, você pode contar historinha, você pode pedir para o pai alisar sua barriga, que tudo isso a criança já vai estar sentindo, a criança já vai estar entendendo tudo isso. Aí aqui tem alguns slides que não vai dar para mostrar, onde eles trabalham as atividades, né? Eles, lá na sede, eles confeccionam as atividades para ser entregues toda semana, semanalmente, e lá eles buscam interagir, mostrar, pedir para a mãe mandar de volta o vídeo, como é que está o comportamento da criança, como é que está o desenvolvimento, se tem alguma demanda. Se tiver alguma demanda, a gente manda para a saúde, a gente manda para a educação. E graças a Deus, é como eu digo, Criança Feliz é um programa muito abençoado. Por quê? Tudo que a gente pede, tudo que a gente solicita, se for para a educação, se for para a saúde, a gente consegue e está conseguindo com a rapidez. Assim, se for um exame, a gente está conseguindo rápido. Se for para a educação, uma vaga na creche, a gente está conseguindo muito rápido. Graças a Deus. É um programa abençoado. Enfim. Então, eu vou finalizar dizendo que o programa segue realizando suas atividades com comprometimento e profissionalismo para continuar atendendo seu público e cumprir os seus objetivos previamente estabelecidos. Bom dia, eu sou Amanda Oliveira, coordenadora do Centro de Inclusão, que é um espaço dividido entre as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social e que abriga ações do Acessuas Trabalho e também de capacitação profissional e geração de emprego e renda. Entre as ações que nós realizamos estão palestras, oficinas, cursos profissionalizantes e parcerias também de encaminhamento ao mercado de trabalho. E o que é Acessuas Trabalho? O Acessuas Trabalho é a iniciativa da Política Nacional de Assistência Social que promove o acesso dos usuários da assistência social a oportunidades voltadas para o mundo do trabalho, assim como também articula várias ações que possam auxiliar esses usuários a chegar ao mundo do trabalho. Entre algumas dessas ações que nós desenvolvemos estão orientações aos usuários sobre questões referentes ao mundo do trabalho. Promovemos também ações que possibilitam que eles conheçam as suas potencialidades e divulgamos oportunidades de trabalho dentro da cidade. Dentro da questão da capacitação profissional, nós atuamos nas mais diversas áreas como saúde, educação, turismo, alimentos e bebidas, como a gente gosta de falar, e fechamos várias parcerias com o Sistema S para oferecer cursos profissionalizantes que venham atender às necessidades atuais do mercado de trabalho aqui na cidade. Em 8 anos, o Centro de Inclusão capacitou mais de 8.000 pessoas, inclusive ajudou muitas delas não só a chegar ao mercado de trabalho, mas também a se tornar um empreendedor. Porque muitas vezes você tem um potencial, você já tem um negócio na sua casa e você não sabe muitas vezes como empreender, como fazer o seu negócio crescer. Então a gente chega também, né, com palestras e com oficinas orientando você, né, a fazer um empreendimento que você já possui crescer ainda mais. O Centro de Inclusão vai realizar esse ano muitas oficinas e palestras em parceria com os CRAs, tanto na zona urbana como na zona rural. E aí vamos chegar também aos bairros, né, em parcerias com as associações de moradores. Isso era uma coisa que nós tínhamos muita vontade de ampliar as nossas ações. E aí, em reunião que nós realizamos recentemente com os presidentes de associações de bairro, ficou acordado que a gente vai chegar também aos bairros ouvindo as demandas e aí levando em seguida alguns cursos e oficinas para essas comunidades. Nós acreditamos que a educação profissional é um processo de construção de conhecimento e de emancipação financeira
empoderamento e preparação para a vida do trabalho e o empreendedorismo. É por isso que o Centro de Inclusão está aqui. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno. Eu sou do Cadastro Único, né? Sou colaborador do Cadastro Único. E eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre o Cadastro Único e os programas sociais que nele estão inseridos. Bom, o Cadastro Único, né, é uma porta de entrada para os programas sociais, onde ele identifica e caracteriza famílias de baixa renda, né? Essas famílias, elas podem ter uma renda de 0 até 3 salários mínimos, certo? Quando se fala em cadastro único, as pessoas sempre associam muito a Bolsa Família. Só que cadastro único não é só Bolsa Família. O cadastro único são vários programas, mais de 20, só que para participar deles tem que estar incluso, né, no cadastro único. E o Bolsa Família é um dos programas sociais. Então, além de caracterizar essas famílias de baixa renda, né, permite que o governo conheça melhor socioeconomicamente essas famílias. Neles são registradas informações como característica do domicílio, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. O Cadastro Único, ele vem aí desde 2003, né? E é um instrumento do Estado brasileiro para a seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Bolsa Família, da tarifa social, da energia elétrica, programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Como eu falei, são mais de 20. Então ele funciona basicamente como porta de entrada para todos os programas sociais e não só para o Bolsa Família. O Bolsa Família é um deles. Aqui a gente tem os programas, né, alguns deles, que o mais conhecido é o Bolsa Família, aí tem o Bolsa Verde, o fomento às atividades produtivas rurais, aposentadoria para pessoa de baixa renda, programa das cisternas, carta social, tarifa social da energia elétrica, que é o desconto na CELP, isenção de taxa em concurso público, que é o que os jovens usam muito. Você vai fazer um concurso público, você não paga aquela taxa. Programa Minha Casa Minha Vida, PET, Carteira do Idoso, Programa Brasil Carinhoso, Telefone Popular, Projovem Adolescente, Passe Livre para pessoas com deficiência e Auxílio Emergencial, que entrou aí como uma novidade que veio depois da pandemia. Para falar mais um pouco do Bolsa Família, ele é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado, como eu já falei anteriormente, em 2003 e possui 3 eixos principais. Complemento da renda, né, que todos os meses essas famílias atendidas pelo programa recebem um benefício em dinheiro que é transferido diretamente do governo federal, né? Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza. Um outro eixo é o acesso a direitos. Famílias devem cumprir alguns compromissos, que são as condicionalidades, que tem como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo ele oferece condições para futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social. Essas condicionalidades é aquela frequência escolar e o acompanhamento da escola, das crianças que estudam, crianças e jovens. O terceiro eixo é articulação com outras ações. O Bolsa Família ele tem a capacidade de interagir, integrar, articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para que elas superem a situação de pobreza em que elas vivem.
Como se cadastrar? Não existe um cadastro específico para o Bolsa Família. Na realidade, quando a pessoa diz que quer fazer o cadastro do Bolsa, né, na verdade, ela se inscreveu no Cadastro Único para programas sociais do governo federal ou apenas Cadastro Único. Uma vez a pessoa cadastrada, ela não vai ser diretamente incluída no Bolsa Família, né? Isso é uma questão da entrevista e diante do número de pessoas da casa da renda declarada, elas vão ser ou não aprovadas no Bolsa Família. Então, está escrito no Cadastro Único, não é garantia de receber Bolsa Família. Apesar de que, até porque, aliás, para estar escrito no Cadastro Único, são famílias de até 3 salários mínimos. Então, a gente precisa conhecer as famílias para poder ver em quais programas sociais elas vão se encaixar. Os municípios e o Distrito Federal são os responsáveis pelo cadastramento das famílias. Assim, as famílias interessadas devem ir ao setor do Bolsa Família e do Cadastro Único em sua cidade. A inscrição do Cadastro Único, ela não garante a entrada imediata no Bolsa Família, né? A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e das regras do programa. Como eu falei, tem a questão da renda, tem a questão da composição familiar, e tudo isso vai influenciar em quais programas sociais aquela família vai ser incluída, né? Não há interferência de ninguém nesse processo. As perguntas que são feitas lá no cadastro por nós, que trabalhamos lá, elas são autodeclaratórias. Quer dizer, a gente pergunta, o usuário responde e a gente coloca aquela informação que o usuário respondeu. A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no município, em relação à estimativa de famílias pobres feita para essa localidade. Além disso, o programa federal precisa respeitar o limite orçamentário do programa. É por isso que, às vezes, algumas famílias recebem em um tempo, 30 dias, 60 dias, e outras famílias demoram um pouco mais para começar a receber o Bolsa Família, porque tem toda uma matemática que envolve, inclusive, o orçamento que tem para o programa naquele município. Só agora em janeiro, lá nós do Cadastro Único, fizemos os seguintes atendimentos. Só em janeiro, 492 atualizações, que são famílias que já têm cadastro, 154 cadastros novos, que são famílias que não eram cadastradas ou famílias que vêm de outra cidade para Arco Verde. 102 condicionalidades, que são questões relacionadas a bloqueio, cancelamento, e também a carteira de idosos e também 38 carteiras de idosos emitidas. 145 informações passadas por telefone, celular, lembrando que essas informações são informações gerais, que a gente não faz consulta por telefone, geralmente informações que não vão prejudicar aquela pessoa que está ligando, que a gente nunca sabe quem é que está ligando, né? Então a gente dá uma informação bem ampla, sem fazer consulta. Para fazer consulta tem que ser pessoalmente. 4, reversão de benefício, que é quando a pessoa está com o benefício bloqueado, que a gente pede para o governo fazer a liberação. E dessas 4 reversões, teve 4 liberações de benefício e 7 visitas domiciliares. Isso só no mês de janeiro. Lembrando que a gente está atendendo por agendamento. Esses agendamentos são feitos por telefone e alguns são feitos lá mesmo, pessoalmente. Certo? A gente que trabalha lá no Cadastro Único, você que está me vendo aí, que está me ouvindo também,
pede para que as pessoas que estão com agendamento marcado, que elas cheguem lá no horário que está agendado. É muito importante, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, e a gente não sabe até quando vai essa pandemia, né? Então a gente deixou aquele atendimento por ordem de chegada, que acabava lotando lá, né? Ficava muita gente, aglomerando mesmo. Isso em situações normais, era até normal acontecer isso. Mas como a gente está vivendo uma pandemia, a gente está fazendo agendamento. Esse agendamento, né, a pessoa vai lá, marca, aí tem um horário e um dia. Aí a gente queria pedir encarecidamente que as pessoas que tiverem agendadas, um exemplo, seu João está agendado para 10 horas. Então, seu João vai chegar lá no cadastro único 9h40, 9h45, pertinho do seu horário. O que está acontecendo é que as famílias estão indo muito cedo. Seu João, em vez de ir de 10 horas, ele está indo de 7 da manhã. Aí, não é para aglomerar, a gente está fazendo isso para tirar a aglomeração, né? Para diminuir a aglomeração, para não ter, na verdade. Então, as pessoas que tiverem seu agendamento, pode chegar um pouquinho, 15 minutos antes do horário, que vai ser atendido com certeza. O agendamento está dando super certo. E é bom para o usuário que está indo lá, é bom para a gente que trabalha. Então, é para a segurança de todo mundo, para a segurança de todos, certo? O cadastro único, ele tem o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais no cadastro único. Com o objetivo de garantir a continuidade da oferta dos serviços e atividades essenciais no cadastro único e Bolsa Família, considerando todas as medidas de prevenção referentes ao novo coronavírus, os atendimentos seguem através de agendamentos. Como eu acabei de falar, o cadastro único, ele funciona na rua Antônio Barbosa de Siqueira, número 73, no centro, daqui de Arco Verde, que é a Rua da CELP, conhecida como Rua da CELP, no finalzinho da Rua da CELP. O número da gente é 3821-1177 e qualquer dúvida, as pessoas que têm interesse, que têm cadastro, que têm alguma dúvida, ou até mesmo quem não tem, pode estar procurando a gente ou ligar para pedir informações, orientações. A gente está atendendo. A gente atende de segunda a sexta, de 7h30 até 1h da tarde. Pronto, pessoal, e é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Qualquer coisa a gente está lá no cadastro único, estamos atendendo normalmente, né? Tomando todos os cuidados diante da pandemia, diante do coronavírus. E a gente está disponível para qualquer informação ou atendimento que venha a população precisar. Vamos falar do programa Casa da Juventude, que é uma parceria do governo do estado com o município, que hoje já existe mais de 100 casas no estado de Pernambuco, e a Casa da Juventude de Arco Verde, ela é uma das pioneiras no estado. O programa da Casa da Juventude, ela é regulamentada pela Lei 14.577/2011, se constitui enquanto espaço institucional de referência para a juventude, uma ação da Secretaria de Juventude do Estado, realizada em parceria com os municípios, e tem por objetivo apoiar os coletivos municipais e movimentos de juventude, fomentando o desenvolvimento, a autonomia e a participação e democratização das tecnologias de informação e das comunicações, além da formação política e cidadã. A Casa da Juventude tem seu fundamento na política pública de juventude e busca atingir todas as tribos juvenis em suas diversas expressões, culturais e sociais. A concepção de juventude adotada recebe esta faixa geracional como sujeito de direitos e agente estratégico de desenvolvimento e grande potencial para a catalisação de grandes mudanças sociais. A Casa da Juventude, programa implantado em município a partir de 40 mil habitantes, inserido em áreas do governo presente ou em comunidades tradicionais destinadas à população de juventude de 15 a 29 anos. Seu objetivo principal é o fortalecimento e articulação dos movimentos e coletivos juvenis, buscando fomentar discussões e a implantação de políticas públicas de juventude. Esse espaço
foi pensado na perspectiva de uma criação de um ambiente de participação social, vivenciando a democrática diálogo permanente com o poder público, além de proporcionar um ambiente de múltiplas vivências que passa a atingir e contemplar os diversos coletivos juvenil e seus diversos referências culturais. O Programa da Casa das Juventudes é uma iniciativa pioneira do Governo do Estado em parceria com os municípios, amparado em um novo paradigma na instituição de políticas públicas de juventude, proporcionada um conceito moderno, que apresenta ao jovem como um agente estratégico de desenvolvimento e um sujeito de direito, ou seja, como protagonista de sua própria história e, consequentemente, como agente transformador da comunidade que está inserido. A metodologia de atuação da Casa da Juventude rompe com os parâmetros atuais da política pública, sua visão tradicional de atendimento. As ações do programa já estão pautadas numa proporção de vivência juvenil nas dimensões de cultura, esporte, lazer, saúde, cidadania, formação política, dentre outras, trabalhadas por meio de segmentos sociais. A Casa da Juventude de Arco Verde ela tem sido destaque nacional através do Instituto Mangabeira. O ano passado foi referência nacional por trazer uma discussão política, curso de informática, acesso gratuito à internet, capacitação, formação e qualificação profissional, além de rodas de diálogo, cineclube, participações e discussões dos conselhos municipais de juventude, oficina de teatro, de dança, produção de audiovisual. A utilização do espaço público físico da Casa da Juventude para sediar seus grupos e eventos. A Casa da Juventude está aberta para todos os jovens, todas as tribos de Arco Verde, na rua Manuel Soares de Melo, número 60. É só nos procurar, estamos à disposição da Juventude de Arco Verde. Chegamos ao final, não é, do nosso terceiro simpósio da Assistência Social de Arco Verde e eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês em relação a esse momento, na certeza de que todos esses esclarecimentos dados por nossos coordenadores facilitarão o nosso trabalho alinhado, né, fortalecendo as políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis do nosso município. E eu acredito que esse momento, o terceiro já, né, o primeiro nós fizemos apenas com os coordenadores, o segundo com os coordenadores e com todos os profissionais da assistência, agora de forma virtual, né, e inédita, fazendo também para profissionais da saúde, da educação, conselheiros. A gente lança aí já para nossa equipe o desafio de que o quarto simpósio inclua também os usuários da política de assistência. Então, eu quero mais uma vez agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Arco Verde, o trabalho de todos os coordenadores da política de assistência, agradecer também especialmente ao Dr. Álvaro, secretário de Saúde, e a Dr. Rodrigues, secretário de Educação, também pela parceria nesse momento. Então, bom dia, né, ainda a todos vocês e vamos em frente, lutando por um Arco Verde cada vez melhor.